Olá, gente, uma boa tarde. Hoje estou aqui para a honra e glória de Deus para mais um vídeo. E hoje o assunto é o silêncio de Adão e a voz de Cristo. O silêncio de Adão e a voz de Cristo. O Adão, a gente sabe que ele foi o primeiro ser humano a ser criado por Deus. E assim, depois, sucessivamente, veio outros. Abraão, Noé, assim foi a raça humana. Mas antes foi o Adão. A missão dada a Adão foi o seguinte, Gênesis 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Gênesis 2, verso 15. Deus confiou a Adão duas responsabilidades, espirituais e práticas. Cultivar, né, que é ali cuidar da natureza, que no hebraico é a palavra bad, que significa servir, trabalhar, dedicar-se com zelo. E guardar, que no hebraico é shimar, que significa vigiar, proteger, conservar, manter sob cuidado. Adão recebeu o ministério com cuidado ali, com zelo e proteção, mas quando o inimigo entrou no jardim, ele se calou. Muitas das vezes, Deus tem propósito, não, melhor dizendo, Deus sempre tem propósito para nossas vidas. Mas nós se calamos quando o inimigo nos acusa, quando o inimigo nos tenta. A gente não põe a nossa fé em ação. A gente não usa para repreender em nome de Jesus o inimigo, para que ele caia por terra. E isso é algo para que a gente se atente. Amém? O silêncio de Adão. Adão estava presente e ouviu a serpente. Ouviu o engano e sabia a verdade, mas se calou antes de comer o fruto. Adão se omitiu de agir com autoridade espiritual. O primeiro pecado começou com a omissão. Muitas vezes a gente pensa que o pecado começa quando a gente pratica, mas não. O pecado começa quando a gente se cala. A gente temos, o pecado vem pela mente, correto? A gente deseja e depois pratica. Tiago fala sobre isso. E quando acontece isso, a gente é a palavra hebraica hamatir, que significa uma das palavras para pecado, que significa errar o alvo. Ou seja, a gente erramos o alvo, mas antes de errar o alvo, a gente pensa nesse alvo, mesmo que esse alvo seja pecaminoso, a gente pensa e erra. Então, se a gente não procurar repreender em nome de Jesus, a gente é tentado sim e cai nas astúcias de Satanás. Assim como Adão que também caiu lá no Éden. Então, olha o que a gente aprende aqui, ó. Contrário de Adão, Jesus foi o último Adão. Quando, por um lado, Adão se calou diante da serpente, Cristo falou com autoridade no deserto. Amém? Adão desobedeceu no jardim, no lugar perfeito. Mas Cristo assumiu a culpa da humanidade. Eu não errei, mas eu assumo a culpa. Todos os pecados venham sobre mim. Isaías 53. Adão perdeu o Éden. Jesus Cristo abriu o caminho ao paraíso. Adão, primeiro Adão, trouxe a morte. Cristo, último Adão, trouxe a vida eterna. João 13,35. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverás. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é o único, é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Cristo é maravilhoso. Cristo é aquele que abriu o mar vermelho. Cristo é aquele que veio como anjo do Senhor e ajudou Josué nas batalhas ali contra a cidade de Ai e contra as outras cidades que os filisteus estavam tomando conta. Então você percebe ali que de Gênesis a Apocalipse, Cristo está presente. E assim como ele esteve presente nos tempos bíblicos, também ele está presente na sua vida e na minha. Não desista de Jesus. Você pode estar hoje no, nos vícios das drogas, da prostituição, da pornografia. Não importa. Ele é poderoso para nos livrar
de toda a injustiça. João 1,9. João, eu estou em dúvida que é João 1,9 ou é 1 João 1,9. Vamos ver aqui. 1 João 1,9. Vamos só mais Bíblia à frente aqui. 1 João 1,9. Que diz assim: confessarmos se nós confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E João 2:1 e 2 diz assim: filhinhos, escrevo essas coisas para que não peques. Porém, se vocês pecar, temos um advogado, justo juiz, Cristo Jesus, o justo. Creia. Creia que ele pode fazer algo na sua vida muito especial. E entre essas coisas está a bênção dele e a unção dele sobre a sua vida. Fique com Deus, Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma bela, ótima tarde, um abraço.